Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 4 de maio de 2023. É uma quinta-feira e nós estamos aí diante de um texto muito bonito. É esse texto sobre a criança. E o nosso irmão John, lá da Flórida, dos Estados Unidos, escolheu esse texto aí para nós, né, para a meditação de hoje do nosso cenáculo, e deu o título Admiração Infantil. E coloca a epígrafe, versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E meu irmão e minha irmã, é verdade. Essa admiração infantil não pode sair de nós. Vamos falar aí, né, de você que hoje faz aniversário, vamos falar os versículos, mas vamos já pensar nisso, de uma admiração infantil. Há coisas da criança em nós que não deveriam nunca sair de nós. Mas vamos lá. Hoje, 4 de maio, é seu aniversário? Deus te abençoe de uma forma muito especial nesse dia, nessa quinta-feira, que você tenha um dia aí cheio da graça e da bênção de Deus. Como a gente falava antigamente, né? Que bênçãos copiosas, né, recaiam sobre a tua vida, né? E que você aí tenha um dia diferente, que você sinta essas bênçãos vindo sobre você, que você sinta essa paz, esse amor de Deus sobre você, que você sinta, né? Não só você, mas cada um de nós aí também, que estamos vivos, comemorando a vida, junto com você que comemora mais um ano aí do teu aniversário. Que nós sintamos a renovação de Deus em nossa vida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. E domingo tem corrida de novo, se Deus quiser. E eu vou só proclamando esse versículo, mostrando que ele é verdade. Que nesse dia nós sintamos a fé, nós sejamos abençoados com fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós sintamos alegria, recebamos esta bênção. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Nós sintamos gratidão, recebamos essa bênção nesse dia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E que nós sintamos, meu irmão e minha irmã, esse é o versículo de maio, a companhia e a vitória do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, acerca destas coisas?
das situações pelas quais nós temos passado, os enfrentamentos que temos tido, né? Aí os desafios que temos vencido, né? As questões pelas quais temos passado. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, então, agora sim, vamos falar dessa admiração infantil. Então, tem um livro que eu recomendo sempre para os alunos, né, para poderem entender filosofia, para poderem amar filosofia, gostar de filosofia, né, que é um livro chamado O Mundo de Sofia. É de um filósofo, o nome dele é Jostein Gardner, né? Ele escreve esse livro para sua filha, que é adolescente, para que ela entendesse e gostasse de filosofia. E tira da sua cabeça essa coisa de que a filosofia te distancia de Deus. Não, é o contrário. A filosofia te aproxima de Deus. Quando as universidades começaram ali na Idade Média, né, alguns dizem que elas já começam no século XIII, né, século XII, XIII ali, esse pensamento enciclopédico, né, o pensamento filosófico, a teologia e a filosofia eram duas disciplinas que todos tinham que estudar, por isso universidade, você tinha que estudar um universo de coisas. Aí depois sim, você ia estudar medicina, você ia estudar direito, né? Mas primeiro você tinha que estudar teologia e filosofia. Então, são duas disciplinas, umas para você tentar entender Deus, é a teologia. Tentar, porque ninguém nunca vai conseguir entender nem conhecer, porque Deus é soberano. E a outra, para você tentar se entender e se conhecer, que é a filosofia. Então, o Jostein Gardner escreve esse livro, e aí tem um capítulo chamado A Cartola. E nesse capítulo é muito interessante que ele vai dizer que a gente precisa continuar tendo dentro de nós aquela criança que se admira com tudo, né? Tudo para a criança é novo, ela olha para tudo com admiração e com curiosidade, né? Então, tem uma parte lá que ele diz assim: imagina uma criança que está tomando o café da manhã e de repente o pai dela começa a flutuar, começa a ficar lá, e aí ela vai apontar o dedinho e vai dizer: ó, com essa mesma admiração, essa criança vai olhar uma joaninha, agora sou eu que estou falando, que eu não me lembro qual é o outro exemplo que ele dá, vai olhar uma joaninha toda coloridinha, andando na folha de uma planta e vai dizer, ah, e vai se admirar. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente admirava tudo. A gente achava tudo lindo, a gente se alegrava com tudo. E isso vai se perdendo ao longo do caminho, e isso não pode se perder, meu irmão e minha irmã. Você está entendendo? Então, essa admiração não pode se perder. A gente não pode deixar de se admirar com a criação de Deus. A gente não pode deixar de se admirar com as coisas que Deus tem feito em nossa vida. A gente não pode deixar de se admirar com as pessoas, admirando as pessoas, o bem que as pessoas têm, né? E ficar olhando só o mal. A gente não pode deixar de se admirar com as nossas conquistas em Deus, com a nossa vida, né? Com as coisas boas que nós temos feito, com o bem que nós somos. Então, quando eu olhei esse título, eu falei, eu preciso falar sobre isso. E o reino de Deus tem muito a ver com isso. Eu preciso me admirar com as coisas. E ao mesmo tempo, a questão da criança, né? Quando eles se aproximam de Jesus e perguntam a Jesus, quem é o maior
no reino dos céus. Naquela hora, é assim que começa. Esse mesmo texto está em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 33, e em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 46. Aqui em Mateus, ele vai colocar esse texto logo depois de um texto muito interessante em que Jesus pergunta, né, sobre a questão do tributo. Quem é que pagava o tributo? Os filhos ou os estranhos? E aí Pedro responde, os estranhos, né? E Jesus diz assim, mas a gente vai pagar. Nós somos filhos, mas a gente vai pagar. E aí a história do peixe que estava entalado, né? Jesus desentala um peixinho, Pedro vai lá, pesca aquele peixe, tira uma moeda que dá para pagar o imposto, tanto de Pedro como o dele, Jesus. E aí deixa só eu olhar aqui se em Marcos e Lucas existe essa ligação também. Marcos capítulo 9, versículo 33. Não há, eu estava desconfiada que não havia. E Lucas capítulo 9 também, versículo 33. Também. Lucas capítulo 9, versículo 46. Também não. É só em Mateus que existe essa ligação. Então, naquela hora, em que hora? Em que Jesus já começa a falar sobre a questão dos filhos, em que Jesus fala daquilo que precisamos fazer, né? Ainda que não sejamos obrigados, mas fazemos porque é certo. Tá? E aí, ele está falando sobre isso. E vem depois e vai falar sobre a criança. A criança não tem obrigação de abraçar os pais e de beijar. Não. Mas ela faz isso. Porque ela entende que isso é certo, ela entende que esse carinho é bom. É muito interessante, sabe? E aí, os discípulos, perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e diz, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Eu preciso me tornar como uma criança que se admira todo o tempo e todo dia com as coisas de Deus. E também uma vez conversando com um aluno meu que agora é pastor, essa conversa foi muito edificante para mim e inesquecível. Ele falou comigo, Alessandra, a criança em tudo depende de alguém. Ela não é independente. Lembra daquele louvor que diz, quero ser como criança, te amar como tu és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Olha que profundidade. A criança não é independente. A criança em tudo precisa do outro. Se eu em tudo preciso de Deus, dependo de Deus e reconheço isso, eu me torno grande no reino dos céus. E é isso que Jesus vai falar agora. Aquele que se humilhar como esta criança, o que é se humilhar aqui? É isso. Aquele que reconhece que em tudo depende de Deus, e muitas vezes depende do outro para que Deus realize na vida o que o outro realiza. Eu dependo do outro, meu irmão e minha irmã, até mesmo para que eu veja as minhas dificuldades. E isso me faz crescer. E isso me faz ser maior. Eu dependo do outro que de repente eu faço algo, né, pelo outro tal,
e ele não me agradece, e aí eu cresço. Eu não fico chateada, mas eu cresço porque eu oro pelo outro. Eu digo assim, mas eu fiz. Aí o outro, né, faz algo bom para mim, mas por quê? Ele não tem essa coisa do agradecer, mas ele faz algo de bom para mim. Você entende? Eu dependo do outro. Eu faço pelo outro, né? E o outro ainda não tem essa consciência, ou nem passa pela cabeça, porque já é costume fazer, né? Às vezes a esposa serve, né? Faz um bolo gostoso para o marido, tal, sabe que ele gosta, e aí ele chega e come aquele bolo com tanta alegria, mas ele nem agradece. Obrigada, minha filha, por ter feito esse bolo que eu gosto. Não, porque já estão íntimos ali, não tem de repente essa cultura do agradecimento, mas ele faz algo bom para ela também, né? Aí ela vai e agradece, né? Porque já é dela agradecer, mas de repente não é dele. Ou o contrário, né? Ele chega com um presente para ela e ela, ai, que lindo, que maravilha, não sei o quê, mas não diz obrigada. Sabe? A gente cresce e a gente vai se tornando grande no reino dos céus quando a gente se humilha como uma criança. Nesse sentido, eu reconheço que dependo de Deus em tudo. Eu reconheço que dependo do outro também. E o Deus usa o outro para me mostrar que eu dependo dele, de Deus, não do outro. Você está entendendo? Dessa forma aí que acontece. Então, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Porque com a experiência da criança, a gente aprende muito de Deus, né? Eu tenho falado isso para as pessoas, né? Eu não tive filhos, mas estou tendo uma filha agora, que é minha mãe. Ah, meu irmão e minha irmã, como eu tenho aprendido coisas. Como eu tenho aprendido a me humilhar. Como eu tenho aprendido de como eu dependo de Deus, né? E é muito legal. Isso está sendo uma experiência maravilhosa, tá bom? Vamos lá, a meditação e a experiência do John? Deixa eu pegar aqui pertinho para ler. Nunca esqueci uma experiência da primeira série. Aconteceu em uma segunda-feira. No dia anterior, eu havia frequentado a classe de adolescentes, uma classe para essa faixa etária que ainda não está apta para aproveitar ao máximo o culto de adultos. Nossa professora nos falou naquele dia sobre como sempre teremos um amigo em Jesus. Ele está conosco, de mãos dadas. Todos os dias, ela nos disse. Naquela segunda-feira memorável, enquanto caminhava para a escola, lembrei-me da mensagem da minha professora da escola dominical. De repente, levantei minha mão direita e me imaginei segurando a mão de Jesus. Mesmo agora, décadas depois, ainda tenho uma lembrança vívida e reconfortante dessa experiência. À medida que amadurecemos, muitas vezes perdemos aquele relacionamento simples com Jesus. Mas Jesus deixou claro que precisamos, abre aspas, transformarmos e tornarmos-nos como crianças, fecha aspas. Eu fiz uma correção aqui, tá? Tornarmos-nos, porque é o verbo tornar-se, né? Então, tornarmos-nos como crianças. Mateus 18:3. Pensando e vivendo humildemente. Acredito que isso significa que devemos manter um relacionamento simples e imaculado com Jesus Cristo. Ao mantermos esse vínculo com Cristo em nossas orações e pensamentos, podemos nos encontrar estendendo a mão para segurar a mão de Jesus, que está sempre estendida para nós. Vamos orar com o John? Querido Jesus Cristo, ajuda-nos a manter uma admiração infantil em nosso relacionamento contigo.
que possamos sempre sentir a Tua presença conosco, guiando-nos pela vida. Em Teu nome, amém. Pensamento para hoje: todos os dias posso agarrar a mão orientadora de Jesus. Oremos por uma fé pura em Deus. Senhor, nessa manhã, nosso Pai, nós oramos por uma fé pura em Ti. Que a gente nunca perca essa admiração infantil e se a gente perdeu, que a gente busque essa admiração, essa criança que se admirava com tudo. Que a gente não busque uma criança para agir como criança, agir infantilmente em relação às nossas questões, aos nossos desafios, as situações para resolver. Não, que a gente haja como criança, que a gente seja como criança nessa simplicidade, nessa dependência de Ti, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos pelos aniversariantes desse 4 de maio, nesse dia que o Senhor os abençoe, cada um dos meus irmãos e irmãs que fazem aniversário. Em nome de Jesus, amém. Antes de terminar, você que recebe no YouTube, não recebe um bom dia que eu dou com um versículo bíblico, mas o pessoal aqui do WhatsApp e da lista de transmissão que vai para o YouTube também recebe. E aí hoje é o versículo de Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. O versículo está correto. Estejam alerta. Aí agora a professora de português, às 6 e pouco da manhã, falando para você. Não estejam alertas. Por quê? Alerta aqui é advérbio e advérbio não vai para o plural. Por exemplo, se a gente usasse estejam bem, você não fala estejam bens, estejam bem. Então, estejam alerta mesmo, tá bom? Não estejam alertas. Então, que os irmãos estejam alerta. É desse jeito que é o correto. Tá legal? Se for alerta no plural, é quando, por exemplo, o coronel deu o alerta para os soldados. O coronel deu os alertas para os soldados. Tá bom? 6h15 da manhã, aula de português. Deus te abençoe. Tenha uma excelente quinta-feira, um excelente dia. Amém.